Olá, sejam bem-vindos. Logo, logo nosso convidado está chegando aí. Vamos entrando. Olá, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, não sei se é surdo seu ouvinte, mas seja bem-vindo. Olá. Nosso convidado daqui a pouco está chegando. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Depois dos comentários eu vou tirar para não atrapalhar a interpretação, tá bom? Olá, seja bem-vindo. As pessoas estão chegando. Nosso convidado chegou. Estou convidando ele aqui, tá? Oi, Fernando. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Uhum. O meu Ouço. som não está bom. Assim, igual da outra vez. Tem problema, o fone deu problema. Às vezes acontece, a Normal. tecnologia acontece. E tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Vou esperar só um pouquinho para as pessoas irem chegando. Aí, pessoal, tudo bem? Acesse, pergunte. Agora você está um pouquinho escuro. Eu não É? sei se sou eu que não estou enxergando bem. Agora melhorou, você chegou mais perto. Dá para te ver melhor. Desde já é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Nada.
Vamos começar assim. Melhor? Eu vou tirar os comentários para a gente conseguir interpretar, senão atrapalha. O surdo sempre fala isso. Tá A bom. Vânia, Já, obrigada. já falei Deixa oi, eu ver. Vânia. Amém. Deus é bom sempre. Tudo para a glória de Deus. Falando oi, tudo bem aí? Dando um tchau pra galera aí. Sula. Amém. Eu vou tirar aqui os comentários para a gente conseguir iniciar a entrevista, tá bom? No final, se der, a gente libera para pergunta, ok? Então, eu vou te pedir, por favor, eu vou falar e você interpreta, depois a gente troca, você não dá confusão. O português livre, faz uma mistura Aí não dá. aí, e não dá, você sabe. Não dá, é impossível. Tá, então eu quero te dizer, Fabiano, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu quero dizer que você é muito especial para mim, porque eu não sei se você sabe, que logo quando começou o Ministério de Sinais na igreja, mais de 10 anos atrás, eu fui lá na sua igreja para buscar saber como era o seu ministério, como era o seu trabalho, né? E você foi uma referência. E eu lembro de uma pergunta que eu fiz para você. Na verdade, você me fez uma pergunta. Você perguntou assim: como você se sente? Porque às vezes o surdo vai, às vezes não vai. Não é assim na sua igreja? Aí eu falei: é. Aí você falou assim: fica tranquila, porque a culpa não é sua. E isso me marcou muito, porque eu achava que a culpa era minha, porque eu não era uma boa intérprete. E por isso eu não estava na igreja. Isso acalmou meu coração demais, eu fui um instrumento de Deus para poder acalmar meu coração e continuar trabalhando no ministério. Isso é bênção, né? Isso é feliz. Então, agora eu quero te agradecer, né, mais uma vez, por ter aceitado esse convite. E vamos para as perguntas. Eu estou ansiosíssima aqui do nosso bate-papo. Vamos lá. O seu nome é Fabiano, né? Já tinha falado. Qual é o seu sinal? Amor, meu sinal é assim, ó. Sempre sorrindo, sempre quando fala de livros, eu tô correndo. Aí o turno me deu sinal. Ai, então legal. Ótimo. Vamos lá. Qual a sua formação acadêmica? Então, Fernanda, eu fico feliz
em saber que uma pergunta há 10 anos atrás gerou essa confirmação no seu coração do chamado de Deus para a sua vida. Eu fico muito feliz por isso. E às vezes a gente fala nas palestras, nas oficinas, a gente não tem ideia da dimensão da pergunta, de uma palavra, o alcance dela. Primeiro, obrigado por ter participado do evento da nossa igreja, que é a Nova Vida, em Belford Roxo. E o ministério se chama MUS. MUS. Ministério, o nome todo, né? Ministério Unção Silenciosa. A gente sempre teve um trabalho lá de formação de intérprete. A tua pergunta é qual é a sua formação? Mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, a gente estabelece formação na igreja. A minha formação é em Deus. A primeira formação que eu tenho é aprender com Deus a como ser intérprete. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva, vem de Deus. Em primeiro lugar, não existe intérprete que não seja de Deus. Por mais ateu que ele seja, a Bíblia diz que o dom vem de Deus. Deus dá o dom, Deus dá o talento, e a pessoa usa da maneira que ela quiser. Mas todos nós, intérpretes, cristãos ou não, ateus ou crentes, somos intérpretes que recebemos de Deus, acredite ou não, esse chamado, esse dom. Então a primeira formação é divina. Eita! De todos nós. Nossa primeira formação é divina. Vem de Deus. A minha segunda, sobre a parte da formação, em segundo lugar, como você mesmo participou, a gente sempre fez formação de intérprete na igreja. A gente sempre acreditou que o intérprete ele precisa ser técnico, ele precisa ser espiritual, ele precisa ter unção, mas ele precisa ter também talento aprimorado. Não digo nem técnica necessariamente, mas um talento aprimorado. Então a gente sempre fez na Nova Vida em Belford Roxo treinamentos através de oficinas, cursos, congressos, seminários. Lá sempre treinamos. Isso a Bíblia fala muito sobre essa questão do conhecimento também. Então buscar o conhecimento. A gente buscava o conhecimento prático e o conhecimento teórico. E a gente não fazia uma coisa básica, a gente sempre fez uma coisa com peso, com profundidade. Não é à toa que, graças a Deus, as igrejas Nova Vida, eles têm um histórico de formação de intérprete de qualidade. Alguns aí já de ponta, referências também. Agora eu vou para a formação secular. Depois que eu falei da formação eclesiástica, espiritual, vou falar da formação secular. Eu sou formado em letras. Não, antes de falar de formado em faculdade, que a faculdade veio depois. Eu fiz o curso de Libras na FENES. A FENES na Tijuca, que é uma grande escola de surdos, é uma grande escola para aprender a interpretar. Não é de surdo, perdão. É uma grande escola para aprender a interpretar, porque ela é toda praticamente dirigida por surdos. Então os intérpretes lá têm que... nós aprendemos a interpretar na FENES, de fato. Nós aprendemos a língua de sinais do cotidiano, não uma língua de sinais tecnicista, academicista. Nós aprendemos a língua de sinais do cotidiano, porque nós vamos a fóruns, nós vamos a escolas, nós vamos a bancos, a audiências, nós participamos de cursos, de congressos. Então a gente vai de todos os níveis linguísticos e encontramos todos os tipos de cidadãos surdos possíveis. A FENES é essa escola para a gente. Então, fiz curso lá, os 3 níveis de Libras, fiz o curso de intérprete também na FENES. E fiz o curso do chão da comunidade surda na FENES, que eu falei, é o cotidiano com os surdos, é a FENES. Na faculdade eu me formei em letras, português e espanhol. Depois fiz mais especialização letras, português e espanhol, letras.
Na faculdade eu fiz letras, eu falei, especialização em linguística textual, especialização em linguística textual e no mestrado em educação, na linha de pesquisa de tecnologias. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Então, há quanto tempo você está inserido na comunidade de estudo? Como foi o seu início? Assim, como você começou? Como você conheceu o primeiro estudo? Como foi isso? O seu envolvimento? Pode responder? Tá me ouvindo? Tá. Às vezes para um pouquinho, mas não para Porque vou ver se melhorou aí. Melhorou? Acho que sim. Tá. Legal. Então, o meu começo na comunidade surda, como eu falei, primeiro é o chamado de Deus, tá? E aí tem uma passagem da Bíblia que a Bíblia fala que Deus pega a cana amassada, cana mesmo, amassada, e restaura ela. Ele restaura. Ele faz alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas ele restaura. O primeiro surdo que eu conheci não era surdo. Não, ele não era surdo. Ele fingia que era surdo. Ele fingia. E aí ele foi pra igreja. O que aconteceu? Eu já estudava Libras sozinho. Lá nós temos um grupo de jogral, né? O jogral é uma mistura de teatro, música, dança. É uma mistura, o nome é jogral dessa arte. E aí colocamos Libras na parte da coreografia. Eu me interessei, eu pedi ao amigo para me emprestar a apostila que ele tinha. E aí eu comecei a estudar. Lembra antigamente como que era? Mão em ar, perto do peito, fazendo movimento giratório. Aí você entendia, era saudade. Era assim, né? Santo, era mão em pé, fazia uma rodela na cabeça. Aí você fazia santo. E aí começou. E de repente, olha como que Deus faz. Esse surdo chegou na nossa igreja, que não era surdo. Ele não era surdo. Ele entrou na igreja e a gente ficou desesperado, só tínhamos eu e outro colega. E aí vamos interpretar, vamos. A gente não sabia nem sinais, mas íamos interpretar. E como que eu fiz sinal de qualquer? Só pra ter uma ideia, quando eu escutei a palavra qualquer, eu falei, qualquer um faz, né? Qualquer, né? Eu falei, qualquer. Eu fiquei assim, qualquer. E depois eu parei, eu travei, fiquei lá parado. Porque eu não sabia o que o pastor falava. Interpretar para Libras. E o rapaz estava lá, ficou ajudando a gente. Ele sabia Libras e se identificou como surdo. Daí ele começou a frequentar a igreja durante algum tempo. E depois dele foram aparecendo outros surdos. E a gente foi descobrindo que ele era ouvinte. Mas queria se fazer surdo. E daí nasceu o ministério. Olha que coisa. Hoje o ministério tem 22 anos de existência. Já passaram vários surdos pela nossa igreja. Já tiveram formação espiritual, educacional, profissional através do trabalho da igreja. Os intérpretes de Libras profissionais que muitos de vocês conhecem. Uns continuam na igreja, outros estão em outras igrejas, outros não estão mais na igreja, mas são intérpretes formados na igreja. Isso é inegável. Uma coisa que eles não podem negar. E foi assim, e o ministério abriu vários outros trabalhos, né? A gente abria trabalhos em outras igrejas e como a gente recebia ministérios de fora que estavam ali para compartilhar com a gente conhecimento e aprendizagem. Incrível essa história. É linda. É linda. Quando Deus tem um propósito, não adianta. Ele
Ele faz quem não é fazer crer para que algo que é da vontade dele aconteça, gente. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Essa história é linda. Estou aqui apaixonada pela história. Só Deus faz essas coisas. E aí, hoje, a gente está, né, a gente vê interpretando junto com o presidente, mas tem aqui a pergunta, qual é a sua atuação como profissional e como voluntário hoje? Você faz alguma atuação como intérprete voluntário também? Faço. Ô, Fernanda, eu posso dizer, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas eu vou usar, tá? Eu vou falar igual o Paulo fala. Falo como homem. E falo com autoridade de quem tem Deus na vida. E eu sempre fiz trabalho voluntário. Antes de ser profissional, eu sou há 22 anos intérprete profissional. Eu sou há 23 anos intérprete voluntário. Os meus amigos surdos, eles são testemunhas. Eu faço trabalho voluntário na igreja, interpreto na igreja. Já fiz vários trabalhos de interpretações para surdos, indo a vários contextos, cartório, banco, reunião de família, reunião de trabalho, até de empresas grandes como a Unilever, por exemplo, eu já fiz trabalho voluntário para a Unilever. Não me incomodo com isso. Acho que a Bíblia diz que a gente planta, outros regam e Deus dá o crescimento. Mas Deus só dá crescimento àquilo que é plantado. Se eu plantei, o voluntariado, Deus me fez crescer como profissional. Ótimo. Muito bom, muito bom. Amei essa resposta. Próxima pergunta. Na sua opinião, não tem como a gente fugir muito disso, né? Inclusive, eu postei um vídeo seu que você me mandou, interpretando sobre alguns projetos do governo hoje, tá? E quem tiver dúvida, pode ir no meu Instagram, tá lá o vídeo. Eu postei hoje, já para identificar com a entrevista de hoje. E eu sei que no meu Instagram também tem esse vídeo. Então, quem quiser pode entrar nos vídeos lá para ver alguns projetos do governo. Mas eu queria te perguntar, na sua opinião, o que o governo tem feito para a comunidade surda e os intérpretes? O que você entende quanto ao governo? O que mudou? O que corroborou para os intérpretes e para os surdos? Então, Fernando, o governo tem trazido alguma proposta bem interessante. Eu gosto de dizer, eu vou começar pelo meu trabalho, tá? O meu trabalho, ele fornece ao surdo pela primeira vez o acesso direto ao discurso do presidente. Ele favorece que o surdo tenha o acesso ao que o presidente fala, ao que as autoridades falam diretamente, sem precisar daquela incomodação que os surdos sentiam antigamente, pedindo algum familiar, você pode interpretar para mim? O que ele está dizendo? O que ele está falando? Então eles tinham acesso do que era falado a partir de terceiros e quanto esses terceiros estavam dispostos a fazer. E quando faziam, muitos desses dispostos eles reduziam os assuntos para que eles pudessem ter acesso. Hoje eles podem, eles assistem, como nós dois, ao vivo e a cores, no ato imediato, a participação deles ao vivo no que o presidente fala. Então, dali eles podem discutir com o que eles quiserem, concordar, discordar, o problema não é esse. Eles podem fazer do pronunciado o que eles quiserem, a maneira que eles quiserem interpretar. O importante é que eles tenham acesso. O governo também trouxe uma novidade bem interessante. Vou falar até com você como mulher. Eu tenho minha esposa, tenho uma filha, muitas mulheres podem estar assistindo, e vocês sabem
da dificuldade que é uma mulher que sofre agressão e violências sexuais, verbais, físicas, psicológicas, de denunciar o agressor. E isso já são barreiras, a vergonha, o constrangimento, o sentimento de culpa. Agora você agrega isso, você atenua isso aí com a falta de comunicação. Quer dizer, além de tudo que uma mulher mundialmente agredida, mundialmente sente, tem aí um entrave a mais nas delegacias, que não existe a comunicação para as pessoas surdas. E hoje a mulher surda ela pode denunciar o seu agressor, seja ele um agressor ouvinte ou seja ele um outro surdo, porque surdo agride surdo, ouvinte agride ouvinte, surdo agride ouvinte, ouvinte agride surdo. Então a mulher surda hoje tem um espaço dela a partir do 180 para fazer o denunciar. E ela é atendida em Libras. Ela é atendida em Libras. O Ministério, a secretária dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, é o sinal dela, e também a Crisiane, que é diretora da Educação de Surdo no MEC. Elas protagonizam aí pela primeira vez a participação de surdos no poder de um governo federal. Aí, em especial, a Priscila, que é um segundo escalão de poder, né? E isso é um marco importante, porque isso traz à tona a visibilidade, não questão só de visibilidade, a gente fala muito de representatividade, a gente fala muito de visibilidade. E mais do que isso mostra o valor do surdo como profissional, como alguém competente. Não é só uma questão de visibilidade, é questão de competência. Porque visibilidade eles vão ter. Tem amigos surdos meus que eles trabalham em empresa, todo mundo vê. Se você imaginar que no básico, que ele está sendo enxergado, está sendo enxergado. Por força de lei ou não, mas o que ele tem ocupado? Qual é o valor da sua ocupação? Então, agora é o valor humano acima de qualquer pauta. Deu uma travada. Fabiano, você consegue me ouvir? Vamos esperar um pouquinho para voltar. Eu acho que a internet. Conseguiu? Tô te ouvindo. Tá voltando, mas está fraquinho. Parece que é a internet. Parece que é a internet. Tá com pouco sinal. Internet minha ou sua internet? A sua. A minha. Eu acho que Melhorou a sua, agora? porque eu estou te vendo. Você consegue me É, ver? consigo. Eu não estou te vendo mais. Tá bem complicado. Ah, eu acho que travou. Vamos esperar um pouquinho. É melhor tirar e voltar? Oi, Fabiano, oi. eu vou tirar e vou te chamar de novo, tá bom? Para tentar continuar a live. Deixa eu achar ele.
Esperando o Fabiano entrar. Voltei. Deixa eu tirar os comentários. Graças a Deus. Tá quase acabando já. Passa muito rápido, né? Uma Muito horinha. rápido. É, você chegou a concluir, tá? Já terminou o assunto, né? Já. Sim. Agora, fala um pouquinho sobre o que te marcou como intérprete. O que mais te marcou como intérprete durante esses anos todos que você está atuando como intérprete? Vou Pode responder falar. então. Foi quando o Tiaguinho, sinal aqui, É de Tiago, Curitiba? na verdade ele é de Belfort Roxo. Foi quando o Tiaguinho Conheci ele pregou na pela festa primeira, da... quando ele pregou pela primeira vez. Ele tinha 16 anos. Foi a primeira vez que um surdo que nós discipulamos pregou na igreja. E era bem novinho. E fizemos todo um trabalho de EBD. Você chama EBD, a gente chama de EBS, que é A gente fala estudo. inglês Ah, também. também. Ah, tá. Estudo bíblico para surda. Então é. É separado. Eu aprendi com você. Ah, bom saber, descobri. Eu aprendi com você há muitos anos. Que Meu bom caderninho saber. anotado. Que bom. Então a gente é EBS. E aí a gente fez todo um preparo disso com ele e ele pregou pela primeira vez. E ele prega muito. E a primeira vez que ele pregou, ele emocionou a igreja. Não só porque não porque ele era surdo. Ele emocionou porque ele era surdo, ele emocionou porque ele era novo, ele emocionou porque ele tinha conteúdo, e ele emocionou principalmente porque ele tinha Deus no coração dele. Um abraço pro Tiaguinho. Quem quiser falar com ele, prega muito. Ele tá com 31 anos já. E eu não aguentei, eu estava fazendo a interpretação para o português. Eu comecei a chorar, 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 e eu larguei o microfone. Aí, não sei se vocês conhecem o Jades, assumiu a interpretação para o português. E aí, quando terminou, eu subi no altar, a gente chorou pra caramba. Foi muito bonito. Foi muita emoção. Que lindo. É gratificante quando a gente começa um ministério, igreja, e consegue ver esse tipo de resultado. Eu sei porque também já passei por isso. Eu também fundei um ministério na Nova Vida de Cascadura, no Ministério é de Deus. O ministério é diferente do seu ministério, mas a doutrina é a mesma coisa, só que alguns detalhes só. Então, eu tive essa oportunidade de estudar esse ministério lá. E quando a gente vê no estudo e você vê a vida dele antes, vê a vida dele depois, sim, é gratificante. Sim. Não tem dinheiro nenhum que pague. Você vê uma mudança de atitude, uma conversão sincera. A gente está com muitos filhos que vão, muitos vão, a gente se entristece quando eles se vão, mas a gente é meio como pastor, né? Porque o pastor, quando cuida da igreja, é a mesma coisa. Quando a ovelha muda de igreja, o pastor também sofre, também sente, então isso é normal. Isso vai acontecer, né? Então eu aprendi isso com você. Isso acalmou muito meu coração, quando eu tenha chorado diversas vezes, como se fala, né? Mas é tremendo ver esse mover de Deus na vida deles. Porque, assim, muitos não
conheço seja de fato prédio, né? Então, é lindo demais. Então, eu tenho aqui mais uma pergunta para você. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso? Ou posso para a próxima pergunta? Vamos continuar. Qual é a sua opinião sobre o campo de atuação para os intérpretes no dia de hoje? Profissionalmente falando. Fernanda, vamos lá. É um campo aberto, muito aberto. Quer ver uma novidade? São as tecnologias. As lives, por exemplo, tem sido um mercado de trabalho interessante, novo e interessante. A própria área da política, a partir da obrigatoriedade da janela de intérprete, também trouxe um mercado legal, paga bem. Obviamente tem que saber negociar. As aulas online também é outra demanda que importa para a profissão, porque são aulas de educação à distância, que a legenda não basta, então precisa ter a interpretação, a tradução, seja como for a pessoa quiser chamar, denominar, para a língua brasileira de sinais, que os alunos surdos vão assistir. Eu acho que eu posso destacar, você perceba que os três destaques que eu dei, live, janelas, com interpretação e a própria interpretação em janela também, na educação à distância, estão no campo das tecnologias digitais, as TIC, tecnologia de comunicação e informação. Então, essa área tem sido uma demanda muito boa, interessante, razoavelmente paga bem. É claro que não tem como a gente fixar um valor único, cada projeto de tradução é específico, cada negociação é específica. Quem vai criar as cláusulas são os intérpretes que estão sendo contratados e a pessoa ou a empresa que está contratando. E cada um sabe da sua necessidade financeira. O importante é que esse valor financeiro estipulado corresponda àquilo que a categoria pretende como remuneração dentro de uma negociação. Eu não vou falar muitas áreas, acho que a gente pode ser breve, né, até por causa do tempo, então eu vou destacar mesmo essa área da tecnologia digitais, tecnologias da comunicação e informação. E que essa negociação seja justa, né, no pagamento do intérprete. Até porque fazer o trabalho de interpretação é um trabalho árduo, uma tarefa bem complexa, exige requer muito conhecimento, requer uma capacidade muito grande de quem vai exercer. O que mais importa aí, isso aí é histórico, isso não está só na nossa área. O que é importante é que o intérprete que vai fazer a interpretação, ele seja profissional e ético para realizar o seu trabalho. Seja no âmbito virtual ou presencial, historicamente sempre teve aqueles que não são intérpretes, são sinalizantes, são apenas pessoas que têm interesse pela Libras, mas que nunca passaram por uma formação profissional e que acabam exercendo essa função no lugar daqueles que são legitimamente os profissionais. Isso sim atrapalha. O que mais atrapalha é isso. E o pior é saber que nem sempre quem contrata tem a preocupação de saber a legitimidade profissional daquele sujeito que vai interpretar. Esse que é o maior problema. Verdade. Muito verdade. A gente consegue ver aí que tem um vínculo aí que é bem complicado. A gente tem aí 10 minutinhos e eu queria deixar aberto para você, né? Deixar aí uma palavra para quem está te vendo
para as pessoas que admiram o seu trabalho, para as pessoas que não conhecem o Fabiano como pessoa, né? E às vezes dizem que as pessoas são assim, são complicadas, o ser humano é difícil. Então, eu queria que você deixasse uma palavra, seja bíblica, ou seja, o que você quiser dizer agora, fica aberto para você. A gente tem 10 minutinhos para falar um pouquinho mais. E eu quero deixar você à vontade aí para deixar uma palavra para quem está te vendo aí. Primeiro eu quero agradecer o convite da Fernanda, agradeço o carinho de todos vocês que sempre mandam uma mensagem, uma palavra edificante, construtiva, me dão sempre uma palavra de apoio, de incentivo, de coragem, independente da posição religiosa, política, social. Eu tenho a bênção de receber a graça de Deus de ter pessoas que apoiam e fortalecem o trabalho que eu realizo. E a palavra que eu gosto de trazer um estudioso que ele fala o seguinte: tradutores existem, eles produzem, recorramos às suas produções. Vou repetir. Tradutores, aí eu vou trocar tradutores por intérpretes, porque eu sou intérprete, eu não sou tradutor. Intérpretes existem, eles produzem, recorramos às suas produções. Nenhum tipo de comunicação vai ser completo se não houver a interpretação. Seja ela uma interpretação subjetiva, o que eu entendo do que você disse, ou seja ela uma interpretação técnica entre línguas, entre duas línguas diferentes. Sempre haverá produções, porque sempre haverá interpretações. E o que é mais importante, a gente entender que todas elas vêm de Deus. Eu quero deixar aberto, posso deixar aberto, Fernando? Quem quiser fazer alguma pergunta nesses 5 minutinhos, pode abrir? Pode, claro. Então abre aí. Abre. Eu vou liberar aqui Abre aí. Comentário, peraí. Pode perguntar, gente. Fabiano está aí para responder. Só não pode perguntar a senha do banco. Só isso. Mesmo. Essa é linda. Eu não pode. E aí, Alexandre? Pamela. Tem um delayzinho aí. Mandando um abraço. Travou de novo. Voltou? Voltou! Tem uma pergunta aqui da Ana. Ai, Jesus. Ela perguntou quais foram as suas principais barreiras que você enfrentou. A Rafaela também tem. Rafaela, qual a diferença que o Fabiano sentiu da interpretar? Duas perguntas, né? 60, vou responder a Rafaela, 60. E a Ana? Então, acho que a pergunta da Ana e da Rafaela são parecidas, né? Interpretar na esfera... Rafaela, interpretar na esfera mediática, aparecendo na televisão, aparecendo na mídia, foi só um pouquinho de vergonha. Eu senti vergonha. A gente fica meio sem jeito, né? A primeira vez que vai aparecer, principalmente quando foi a primeira vez que eu apareci. Foi interpretando o ministro Marcos Pontes. Isso é isso aqui, o ministro Marcos Pontes. Ministro do Ministério? Ministro.
E o do MCT, que é o Marco Ponte. Porque assim, até então eu nunca tinha. é, eu já tive experiência de interpretar em alguns jornais, mas não nesse porte, nessa dimensão. Então, quando eu fui interpretar pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei. Essa foi a minha limitação foi a vergonha. Foi, não, foi, como vou dizer para você? Foi não saber lidar com a câmera. Não saber lidar com a câmera, com a filmagem, assim, em cima, né? E eram vários jornalistas em cima. Essa foi uma dificuldade. Agora, uma coisa que eu senti facilidade foi no contexto. Eu achei que o contexto... eu não tinha muita experiência no contexto político. Eu tinha experiência no contexto eclesiástico e no contexto educacional, em outras áreas também. Mas político, não. Mas graças a Deus, estamos conseguindo aí fazer o trabalho bem feito. Bem, não. Tem outra pergunta aqui. Qual? Demora muito para ser intérprete? Essa pergunta depende. Eu acho interessante que na nossa área a gente supera qualquer perspectiva de formação dos intérpretes de outras línguas. Em média, o pessoal vai começar a ser intérprete aí a partir de 6 anos, de muito estudo, convivência, 7, 6 anos, e a gente sai de um curso de Libras básico e já começa a interpretar na igreja, por exemplo, quem passa pela igreja. E aí da igreja a pessoa vai interpretar profissionalmente. Eu conheço, a gente leva em média, pelo menos na nova vida, a experiência é essa, tá? De 1 a 2 anos. Um ano para começar a interpretar, 2 anos para ser um intérprete que dá conta e 3 anos para ser um intérprete que é de sucesso, que é referência. Ótimo. É lindo. Eu adoro ouvir pessoas que têm experiência como você, porque assim mostra de fato que Deus é que dá o dom. É Deus é quem dá, é Deus é quem faz. E os melhores intérpretes, pelo menos que eu conheço, vieram de ambientes cristãos, religiosos, aprenderam dentro da igreja e foi Deus mesmo que deu assim, nitidamente. Então é muito bacana ver isso e ouvir isso de você também, porque não é uma opinião só minha, né? Tem outra pergunta aqui. A Vânia perguntou. Ai, gente. Eu tenho medo, que eu sempre tinha esse negócio. Ó, penso que por você entender profundamente a língua portuguesa ajuda na interpretação. É verdade, Rafaela? Você precisa saber português, senão... Aqui, ó, Vânia. Como foi conciliar casa, igreja, ministério e formação? Coisa de Vânia, né? Essa pergunta combina com a Vânia. Então, ô Vânia, tu tem que perguntar pra minha esposa, Vânia. Pra Elisângela. Ela que vai saber responder melhor, que aí eu... Bem, eu acho que tá bem. Mas tem hora que ela reclama. Coisas de mulher. Verdade, verdade. Não é, Fernanda? É verdade. Coisas de Não lourinha. adianta, o homem tem que também ser presente em casa, né? Não tem como. A mulher cobra, a família, Cuidado ela tem com, que... cuidado com o surdo, cuidado com o surdo, cuidado com com o ouvinte que briga comigo. Verdade, verdade, verdade. Olha, eu quero falar uma coisa. Faltando Acabou? um pouquinho para a gente acabar.
Mas eu queria também falar. A Vânia fez outra pergunta, mas eu vou falar rapidinho. A sua esposa tá aí? Ela pode aparecer? E- Elisângela, tu quer aparecer? Elisângela, tu quer aparecer? Ai, Deus, tá com vergonha. Elisângela, você quer Deixa ela à aparecer? vontade. Deixa ela à vontade. Não, não tem problema. Não tem problema. Mas Primeiro dar parabéns. ela também é intérprete. Ai, que mesmo, não É, a sabia. minha esposa é Não intérprete sabia também. dessa. Primeiro, dar parabéns ao casal que fez aniversário de casamento, né? Parabéns. 9 anos. Ai, que eu te aguento. É verdade. Não, mas é muito bom estar casado. Eu falo de experiência. Meu marido é uma bênção. Olha que lindo. Prêmio pra ela. Muito bom, parabéns. Então, eu queria parabenizar o casal. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. E mais uma pergunta Tem, aqui. Pamela, é de indispensável a convivência com surdo para se formar intérprete? Óbvio, óbvio, muito necessário. Por causa desse contato linguístico, você absorve melhor a língua de sinais. Como eu falei antes, eu aprendi a língua bem porque eu trabalhava na FENES. Ah, muito bom, muito bom. Então, tá na hora da gente finalizar, para não cair a live, porque eu quero salvar essa live, que ela é importante, para no futuro ter outras pessoas que vão ver também, vão ter outros entrevistados também. A Vânia vai passar por aqui também, esse mês ainda. E quem quiser acompanhar os anúncios aí, a gente vai divulgando. Então, eu vou terminar essa live diferente da outra. Da outra também foi profissional, né? Foi com meu amigo Denilson, que é presidente da AGIS, que falou um pouquinho sobre a associação, foi bem legal também. Mas essa especial fala de ministério, falou no início, me lembrou no início do meu ministério, quando eu comecei, sabia pouquinho. Então foi uma live muito diferente. Então, eu quero terminar orando, agradecendo a Deus pela sua vida. Mas, por causa dos comentários, eu não quero apagar, eu vou fazer em Libras, ok? Vou fazer só em Libras, gente. Eu não vou fazer em São Voz, não. Ok? Ou se você quiser, pode fazer em São Voz. Porque fica à vontade. Porque aqui não dá para ver o. Ok, concordo. Concordo. Então, eu tenho aí 2 minutinhos para orar. Então, eu vou agradecer a Deus, queridos, ok?
Deus te abençoe. Deus te abençoe, te fortaleça, te capacite, que você vença qualquer desafio que apareça na sua frente. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, abraço. Abraço. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.